falar da nossa 12ª live, né, com o tema, né, tá aí, né, entendendo o ciclo do pecado, né, entendendo o ciclo do pecado. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer neste momento pela sua graça, pelo seu favor para com a nossa vida. Nós nos colocamos diante de ti. Chegamos, Pai, à sexta-feira, né, chegando ao penúltimo dia da semana. Queremos agradecer por mais essa semana abençoada, cheia da tua presença, melhor dizendo. Nós podemos experimentar do teu favor, da tua bondade sobre a nossa vida, e nós queremos te honrar e agradecer que o Senhor tem nos conservado a vida, a saúde, a paz, a unidade familiar, e isso é motivo de glorificarmos ao Senhor. Pai, nós queremos também te honrar porque nós nos sentimos sim amados, cuidados pelo Senhor. Ao contrário de que muitos dizem, o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que vê. Nós sabemos que o sistema tem corrompido muitas pessoas e tem confundido a respeito da tua palavra, e isso é uma estratégia antiga de Satanás para confundir os teus filhos, confundir a tua igreja. Mas nós estamos aqui dando evidência da tua ação, do teu amor para com toda a humanidade, não somente para com a nossa vida, porque nós acreditamos e servimos, na realidade, um Deus vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que morreu verdadeiramente, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo à destra do Pai. É esse Jesus que nós servimos, e que a palavra de Deus vai nos dizer que não existe poder e autoridade acima dele. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, seja no céu, na terra ou no inferno. Não existe ninguém maior do que ele. Nosso Jesus, aquele que decidiu entregar a sua vida em favor e em amor das nossas vidas, é que vai fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Assim a tua ação, meu Pai, nós queremos te honrar e te agradecer por isso. Peço que fique aqui nesta live conosco, nos dando entendimento, o teu favor e a tua bondade para a glória do nome de Jesus. Amém? Graça e paz a todos que eu não falei, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Nós estamos aqui na nossa 12ª live, né, com o tema Entendendo o Ciclo do Pecado, tá bom? Eu quero, sem demora, até porque, né, ontem vocês viram, a gente estava fazendo live, daqui a pouco começou uma reforma, então provavelmente a partir das 8h30, né, começa-se o barulho novamente. Então nós vamos tentar encerrar no máximo às 8h20, tá bom? Então, quem puder me ajudar aí, bem que eu já estou com a hora aqui, né? Mas quem puder me ajudar aí, me avisando, pastor, bispo já chegou, 8h10, está chegando, né? Mas então eu dou uma olhadinha aqui também. Vamos lá, vai você que está com o manual aí. Nossa, bispo, eu esqueci, então corre lá, pega o seu manual de intercessão. Nós vamos lá para a página 77 hoje. Página 77, isso mesmo. E nós vamos falar sobre entendendo o ciclo do pecado, né? O porquê que nós falamos de intercessão, nós falamos de tantas coisas, e agora é preciso falar sobre o ciclo de pecado, pastor. Já não deveríamos estar longe disso, ou estar distante, né? Não deveríamos estar livres do pecado, de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos enfrentar ainda esse ciclo, né? Ou entender, sim, né? Essa é a proposta. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que se nós falarmos que nós não temos pecado, enganoso e mentiroso somos, e ali já cometemos pecado. Então, o homem, né, na sua origem, né, adâmica, ele é pecador. Porém, a graça de Cristo Jesus nos santifica, como nós vemos falando todas essas lives, nós vemos orando em favor disso, né? Então nós sabemos que a graça de Cristo nos santifica, né? E aí nós precisamos entender esses ciclos. Somos santificados, bispo? Somos, mas vamos entender, né, essa questão para quê? Para que a gente não bata o desespero e não caia na cilada do inimigo.
Em que sentido, meu bispo? Né? De dar atenção à fala dele, de dar atenção àquilo que ele está querendo promover em nós, tá bom? Então, por isso que você precisa entender o ciclo. Por quê? De tempos em tempos, nós vivemos situações que parece, tá? Em alguns casos, né? Nós temos dois casos. Tem situações que realmente nós estamos vivendo ciclos repetitivos, parece que a gente não rompe desse estágio, a gente não avança, e aí a gente fica, né, voltando ao mesmo lugar, voltando ao mesmo problema, voltando à mesma situação. Então nós precisamos entender o que está acontecendo conosco, nós precisamos entender por que aquela situação volta, né? Porque na realidade o que nós deveríamos? Nós deveríamos prosseguir, nós deveríamos continuar, deveria vir desafios novos, desafios maiores. Esse seria o correto da nossa vida, e não ficar repetindo, né, o ciclo, né, da vida. Né? Às vezes eu estou falando de comportamento, eu posso também estar falando de sentimento, eu posso estar falando de pensamento, eu posso estar falando de desejos. Então a gente precisa entender isso que está acontecendo conosco. Para quê? Para que a gente possa vencer esse ciclo, né? E para que a gente possa sair dele. Sair em que sentido, meu bispo? Encerrar ele. Né? Todo ciclo, ele só vai deixar de voltar se você encerrá-lo. Né? Se você não cumprir ele, se você desistir da situação que você está vendo, você não vai cumprir, você não vai encerrar o ciclo. E ciclo são feitos para a gente encerrar. Eu não lembro qual foi a live, mas eu lembro da live que teve uma live que eu falei de página. Lembra que eu falei que às vezes a situação que você está vivendo não é o livro da sua vida, é apenas uma página. Então, a mesma coisa é o ciclo, né? Esse ciclo que você está vivendo, ele vai acabar, ele vai encerrar, tá? Mas a gente precisa entender, né? Isso precisa estar claro. E aí eu quero te explicar o porquê que você precisa compreender, né, o seu ciclo de pecado, né? O que está te levando? Deixa eu só ler um texto aqui. Então vamos lá. Pega aí o seu manual, na página 77, nós vamos começar. A gente sabe que a gente não consegue falar tudo, mas eu quero poder ajudar vocês com essas situação, tá bom? Entender o ciclo do pecado, entender aquilo que você está vivendo, tá bem? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender, né, é que Paulo vai dizer em Romanos 7, 19 ao 20, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, 19 e 20. Esse termo que Paulo utiliza, né, na finalização do versículo, ele precisa de uma grande compreensão. Isso mesmo. Ele necessita de uma grande compreensão. E você vai entender, né, hoje o porquê que você precisa compreender. Olha o que ele diz. Eu vou ler de novo para que você não perca, para que você entenda verdadeiramente o que está acontecendo. Olha lá. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, olha lá, Paulo está dizendo, primeiro que ele está separando, parece que ele está separando dois eus, né? Ele está falando do eu de decisão e o eu que cede ao pecado. Ele está falando de dois eus. Como assim, pastor? Eu posso dizer que ele está falando do homem espiritual que ele é e do homem carnal que ele é também, né? O homem ressuscitado, vivificado, nascido em Cristo Jesus, e do homem, né, que veio de uma origem adâmica, pecaminosa, corrupta. Então Paulo está separando, né, esses dois eu, né? Então ele diz que nós sempre fazemos, olha, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
Paulo está dizendo aqui, irmãos, olha quem era. O apóstolo Paulo está dizendo que ele cometia pecado, que ele deslizava, né, no pecado. Que o pecado, claro, era um acidente na vida dele, mas ele tinha este acidente. Então, a primeira evidência. Então, não terá como eu e você olharmos para a nossa vida e vermos a gente 100%, né, sem pecado, 100% em santidade, na questão, né, de não cometer pecado, ser perfeito, né? A gente sabe que é impossível sermos perfeitos. Nós caminhamos para ser santificados e aperfeiçoados em Cristo Jesus, mas nós não somos perfeitos, né? Nós estamos caminhando, tá, para sermos santificados, tá, e aperfeiçoados, tá, em Cristo Jesus. Então nós não somos perfeitos. E aí nós vamos entender essa imperfeição nossa, da onde ela vem, por que ela existe, como que eu estou lutando as minhas guerras, como que eu estou lutando as minhas batalhas. Então, eu e você, nós precisamos compreender, será que nós estamos lutando ou nós estamos cedendo a esta guerra? Então Paulo está dizendo que ele estava lutando, porque ele diz, porque não faço o bem que eu quero. Então Paulo já entendeu que ele queria fazer algo de bom. Ele queria fazer algo de bom. Mas ele disse, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele diz, por quê? Por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço? Aí ele agora traz uma conclusão inteligente. Ele pensa, um ser pensante, dizendo, peraí, se eu já aceitei Cristo como Salvador, se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, por que eu estou cometendo isso? Aí Paulo traz uma conclusão, ele diz, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu. Né? Quando ele está falando o eu espiritual. O eu que aceitou Cristo, o eu que foi vivificado, o eu que foi transformado, o eu que está sendo santificado. Ele está dizendo, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo está dizendo, a fragilidade humana que tenho. É a fragilidade humana que tenho que está cometendo o pecado. Né? Eu não estou vivenciando o pecado, eu não estou tendo prazer. Paulo quis resumir, né, nesta frase é isso. Eu não estou desejando o pecado, eu não estou me entregando, essa é a palavra, né? Não estou me entregando ao pecado. Né? Ao contrário, eu estou lutando contra a minha própria carne, mas a minha carne tem deslizado. Então ele diz, já não vivo eu, mas o pecado, a carne, a humanidade que habita em mim. Então, esses são pontos importantes, são pontos importantes que eu e você precisamos entender. Que nós temos a nossa falha, às vezes nós vamos pensar coisas que não era para pensar, nós vamos desejar coisas que não era para desejar. E tem algum problema nisso, pastor? Não, desde que você não ceda aos seus desejos. Tá lembrado que Deus fala lá em Gênesis, capítulo 6, quando Deus fala com Caim, eu acho que é capítulo 6, deixa eu dar uma olhada aqui rápida, mas eu acho que é capítulo 6, quando Deus fala para Caim, né? Deixa eu ver. 6 não, desculpa, capítulo 4. Né? Deus vira para Caim e fala assim, Caim, o pecado está à sua porta, compete a você dominá-lo. Olha só, Deus está afirmando que o pecado estava à porta de Caim, estava perto, o desejo, e aí esse perto está falando o quão envolvido Caim estava nas suas decisões para cometer o pecado. Deus falou, é só não abrir a porta. Ele diz, o pecado está à sua porta, compete a você dominá-lo. Né? Então, Deus está falando, se controla, o desejo vem, o pensamento vem, você pecou? Não pecou, domina, rejeita, sai fora, foge, né? Então eu não sei o que você precisa fazer neste momento, mas há vários caminhos. Então se o pecado está à porta e compete a você dominá-lo, né? Então o que você precisa fazer? Resistir? Precisa dominar ele? Você precisa fugir da aparência dele? Você precisa resistir a ele,
né? Então você precisa identificar o que você precisa fazer, né? Você tem essa necessidade de identificar qual que vai ser a sua ação. E aí Paulo estava entendendo isso, que seu espírito estava militando, seu espírito estava militando contra a carne. Bom, estava militando contra a carne, né? Não é a vontade que desencaminha o homem, mas é as paixões corruptas que se opõem e oprimem. Então, olha só, né? Então o problema não é a vontade, o problema é a paixão corrupta, é o desejo que está controlando o seu domínio, né? Está controlando o seu espírito, você está cedendo. O que Paulo está dizendo neste versículo pode parecer um pouco estranho, né? Porque você não faria o que não aprova. Mas essa é a realidade da nossa carne, da parte carnal. Então é importante a gente entender para quê. Vamos lá, deixa eu trazer aqui algo importante para você compreender o porquê que nós estamos trabalhando o ciclo de pecado. Você e eu somos intercessores, amém? Agora, já imaginou um intercessor, irmão, cheio de pecado, apresentando a Deus a sua família? Já imaginou um intercessor que não se arrepende do seu pecado, que não alinha a sua vida, que não trabalha o seu propósito? Como que ele vai guerrear as suas batalhas e as batalhas dos outros? Como é que ele vai ajudar neste processo? Como é que ele vai batalhar em favor da igreja? Como é que ele vai batalhar em favor da sua nação? Como é que ele vai batalhar em favor da sua família se existe uma vulnerabilidade dele? Como que ele vai fazer isso? Então nós precisamos entender esse ciclo para quê? Primeiro, para que a gente consiga vencer ele, resistir ele, encerrar ele, né? Então, e outra, segundo, para quê? Para que o diabo não use a sua fraqueza como um triunfo nas mãos dele, ao ponto de ele receber direito legal de atuar devido aos seus pecados não confessados, devido aos seus pecados não tratados, né? Então você precisa estar com pecado, então vamos tratar, né? Então tá com uma situação difícil, vamos tratar. Tá perseguido, vamos tratar, né? Tá pensando em alguma situação, vamos tratar. Eu estava ministrando esses dias, eu não sei se eu falei aqui na live ou se foi num culto, mas eu lembro que no culto também eu disse, né? Vamos aprender a confessar tentação, né? Quando a gente entende o ciclo do nosso pecado, a gente aprende a confessar a tentação, tanto para Deus quanto para os homens. A gente aprende a olhar e falar, Deus, olha, meu coração, né, não se consumou ainda, mas o desejo está aí, tem, Senhor. Então me ajuda a dominar esse desejo, não me deixa ceder esse desejo, não me deixa ceder a esse pensamento, e não importa qual é o nível desse desejo. Eu não estou aqui trabalhando o nível do desejo, tá? Meu Deus do céu, entrou essa carinha de terra aí. Como é que eu tiro isso, Jesus? Agora tá pegando fogo, né, irmãos? Meu Deus, entrou esse efeito. Tá bom. Seja forte. Pronto, saiu o fogo. Então, nós precisamos ver essa situação. Olhar mesmo para esse lugar. Amém? Nós precisamos. Então, para fazer isso, a gente precisa lutar, precisa vencer, precisa entender, para que a gente não carmos. A maioria das vezes, quando a gente olha para a igreja, né, olha para o mundo, e a gente começa a ver tanto escândalo, você já parou para pensar por que tantos escândalos nos últimos dias? Por que tanto escândalo na vida de homens estudados, letrados, homens, né, teólogos, pastores, líderes, homens extremamente conceituados, homens inteligentes, homens com sabedoria, né? Por que esses homens estão cometendo tantos pecados? Por que esses homens estão, né? A gente está vendo a vida corrupta que esses homens estão vivendo. Eles pregam a santidade, mas eles vivem a corrupção. Por quê? Porque não confessou tentação,
né? Achou que porque é um pastor, é um bispo, é um apóstolo, não tem necessidade de confessar. Tem, irmãos. Seja você apóstolo, seja você bispo, pastor, profeta, evangelista, mestre, você tem a necessidade de confessar. Todos nós temos esta necessidade. Todos nós temos a necessidade de confessar a Deus, sabe? De confessar os nossos pecados. E não apenas a Deus, mas confessar aos homens também. Tiago 5,17 vai dizer isso. Tiago 5,17 vai dizer: confessais, né, os vossos pecados uns aos outros e oreis uns pelos outros para serem curados, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, há uma necessidade de entendermos isso, da gente começar a confessar os nossos desejos, os nossos pensamentos. Mas, meu bispo, o que vão pensar de mim? Meu irmão, você está preocupado em o que vão pensar de você? Você não está preocupado se você cair e aí o escândalo vier à tona e aí sim as pessoas tirarem a conclusão de quem você é? Que é o que está acontecendo, irmãos. É o que está acontecendo. A gente viu aí, infelizmente, e eu não quero aqui ganhar fama, né, com o comentário, mas eu preciso. Você viu aí o esposo, né, o pastor, esposo da cantora que assassinou a mulher? Era um homem que estava ali pregando, um homem que estava ali na frente de igreja, né? Um homem extremamente relevante na sua cidade. E por que esse homem comete esse desatino, comete esse pecado? Por que esse homem cai? Porque estava sendo tentado. Estava sendo tentado. E aí não confessa a tentação, não trata, vivendo um casamento destrutivo. Depois a gente começa a ver as reportagens, a gente vê que o casamento daquele homem estava destrutivo com a sua esposa. Né? Ao ponto de traçar estratégias para matar a sua esposa. Isso era um pecado, atingindo a vida e o coração, destruindo a família. Né? Envergonhando, de uma certa forma, usando homens que se diz homem de Deus para envergonhar a Deus. Porque depois a sociedade vai falar, mas não era crente, mas não era pastor. Então você precisa estar mais preocupado em você consumar o pecado, ativar o pecado, e aí aquilo se tornar um escândalo, do que você confessar a alguém coisas que ainda é o seu desejo, o seu pensamento. Aprenda isso. Você precisa de um discipulador, você precisa de um pastor, sabe, de um conselheiro que vai ouvir e vai ajudar você com as suas dificuldades. Porque todos nós temos. Claro, eu não estou dizendo para você ficar confessando coisas, sabe, que a gente sabe, coisa diária, né, que às vezes é uma... Aí eu pensei em mentir, eu preciso ir lá confessar, igual os católicos fazem com os padres. Não, né, vou lá confessar como um placebo, aí chega lá, o padre me dá, né, um placebo, reza tanto Pai Nosso, tanta Ave Maria e está resolvido. Não está. A Bíblia diz que alcança a misericórdia aquele que confessa e deixa o seu pecado. Né? Então eu preciso confessar, mas com o intuito de abandonar o pecado e não de absolver para permanecer na vida de pecado. Porque a maioria das pessoas que vão para os confessionários, elas não querem mudar, elas querem confessar o pecado para perder a culpa, mas amanhã ela está bebendo, amanhã ela está fumando novamente, ela está com a vida de prostituição novamente. Então o que adiantou ela confessar? Porque ela não quer mudar, ela só quer tirar o peso do pecado. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, nós não queremos tirar o peso do pecado, nós queremos ser curados, nós queremos ser libertos do pecado. Há uma diferença. Você não quer absolvição, porque Cristo, escuta, Cristo, com a morte de cruz, ele já nos absolveu de toda a condenação. Agora nós precisamos viver uma vida de confissão. Então nós não precisamos confessar os nossos pecados, né, apenas para ser absolvido. Nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Além de confessar, é viver uma vida de arrependimento. Confissão, irmãos, é diferente. Você pode muito bem confessar algo que você não está arrependido. Você pode muito bem confessar uma situação que você não está arrependido. Você só está confessando, não fiz mesmo. E daí?
Não, gosto mesmo. E daí isso também é confissão. Mas é confissão sem arrependimento. E confissão sem arrependimento não vai trazer mudança para a sua vida. Não vai trazer. Então é preciso se arrepender. Tá? É preciso se arrepender. E esse pecado, por que a gente precisa entender? Pastor, por que eu tenho que entender o ciclo do pecado, meu bispo? Porque se você não entender o ciclo do seu pecado e você cair em pecado, né, viver uma vida de pecado, daqui a pouco o seu pecado vai se tornar iniquidade. Iniquidade. E a iniquidade é a raiz de todos os males. O que é iniquidade, meu pastor? São pecados sem nenhum arrependimento. Você peca, você caiu numa conclusão de que você nunca vai conseguir vencer e você peca consciente mesmo. Você está pecando consciente, aquilo vai se transformar em iniquidade. E essa iniquidade não vai apenas prender você, como também vai prender a sua família. Vai prender o seu filho, vai prender o seu cônjuge. Então essa iniquidade ela vai se enraizar na sua geração. Tá bom? Foi o que aconteceu com Davi. Davi comete pecado com Betseba, ele não se arrepende voluntariamente. Ele não se arrepende voluntariamente, ele precisa ser levado ao arrependimento. E aí Deus o perdoa, mas Deus instala uma sentença, dizendo, olha, você cometeu pecado às escondidas, os seus filhos farão ao público. E a gente vai ver que a família de Davi foi destrutiva aos filhos dele. Os filhos dele, primeiro, tentaram matá-lo, né, depois mataram os seus irmãos, né, os filhos de Davi deitaram, né, teve um dos filhos que deitou com a sua própria esposa. Né? Então olha só, né, como foi terrível, né, a sentença do pecado de Davi. Então nós precisamos entender para isso, para sanar de vez, para a gente não entregar uma arma, um trunfo nas mãos do inimigo. Tá? Então nós precisamos entrar neste lugar, tá bom? Então o que Deus deseja? Então Deus quer de nós obediência. Obediência está falando de perfeição? Não. Deus entende, irmãos, a nossa imperfeição. Por isso que lá eu gosto muito, mas muito mesmo, desse texto. A primeira epístola de João, capítulo 1, né, vai dizer, filhinhos, não pequeis. Deixa eu ver se é isso mesmo. Né? Primeira epístola de João, né? Primeira epístola de João, aqui é Pedro ainda, capítulo 2, capítulo 1 não, meus irmãos, capítulo 2, verso 1 diz, meus filhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, olha só. Olha o que o João está falando. O João está falando que, né, a recomendação que ele faz é que a gente não deva cometer pecado. Não peque. Não peque. Se você consegue resistir, se você consegue lutar, se você consegue rejeitar, se você consegue deixar, não peque. Decida escolher a Deus, decida ser obediente, decida escolher aquilo que é correto, não peque. Mas se nesse caminho você comete algum deslize, você comete algum acidente, você acaba pecando, né? Ele diz, não se esqueça, se arrependa-te, olha lá. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor. Jesus é o nosso intercessor, junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Então ele está falando assim, é para você não pecar. Mas se você pecar, não é para você entregar os pontos, não. É para você ir diante de Deus e se arrepender. E Deus irá aceitar o seu arrependimento. Confesse o seu pecado, se arrependa de todo o seu coração, mude o comportamento, e Deus irá te alcançar com graça e com misericórdia. Por quê? Porque Cristo Jesus, como nosso intercessor, vai nos absolver
dos nossos pecados, né? Ele vai tirar o peso, a culpa, ele vai fazer isso. Então eu e você precisamos entrar neste nível e entender, compreender isto, tá? Para quê? Para que a gente não viva no pecado, para que a gente não caia na tentação, tá bom? Então isso é para você entender, né, o que você precisa fazer. Tem mais coisas aqui, mas deixa eu ver o meu horário, porque senão daqui a pouco começa o pate aqui. Começa a reforma aqui, a gente não consegue. 8h03, ainda eu tenho tempo, tá bom? Então você precisa, eu não sei se aqui nesta manhã tem alguém com alguma dificuldade, que não consegue vencer, né, que está preso e quer compartilhar ou quer pedir uma opinião, falando, pastor, eu queria saber o que eu faço para me vencer X situação. Na minha vida cristã, tá bom? Se tiver e quiser perguntar, eu estou aqui para te responder e te ajudar, tá bom? Mas eu vou dar continuidade aqui nesses minutos, contando um testemunho para você. Eu, durante muito tempo, fui preso num pecado, tá bom? Eu fui preso e eu tentava vencer, eu orava, eu jejuava, eu consagrava, eu confessava aos homens, né? E esse pecado não saía da minha vida, né? De tempos em tempos eu estava caindo, eu me via caindo, não era algo que acontecia, né, todos os dias. Eu conseguia vencer prazos ali 6 meses, 7 meses, 8 meses, até 1 ano eu fiquei e de repente eu caía, né? Depois de tanto tempo eu deslizava e caía, né? Mas também voltava na mesma hora, né? Como diz João, eu pecava, mas depois eu falava, Deus, por quê? E aí chegou um dia que eu falei, Deus, será que eu nunca vou me ver livre desse pecado? Será que o Senhor nunca vai me libertar por completo? Será que eu vou ser cativo, né, do inimigo sempre? Né? E aí eu fui aprendendo em Deus, de que primeiro, que eu era pecador e que eu precisava entender que eu dependia de Deus, eu precisava me sujeitar, como diz o texto. Sujeitai-vos primeiramente a Deus. E sujeitar quer dizer o quê? Que durante o seu percurso de tentação, no seu período de tentação, você precisa fazer o quê? Se sujeitar a Deus, orar, apresentar a sua tentação, dizendo, Deus, me ajuda a vencer. Né? Olha a minha dor, olha os meus sentimentos, olha os meus pensamentos, Senhor, não vou esconder do Senhor, não são pensamentos bons, não são desejos bons, não, Senhor, meus desejos são maus, meus pensamentos são maus, Senhor, aquilo que eu estou querendo é mal, então, Senhor, me ajuda a dominar, não me deixa ceder a essa tentação, não me deixa ceder a este pecado, né? Mas quando eu me via, né, nessa situação, eu não conseguia ter este pensamento. Meu pensamento era depressivo, né? Porque eu olhava para mim e falava assim, não, eu nunca vou vencer. Não, eu nunca vou vencer. Não é possível. Né? Eu sendo um líder, eu sendo, né, presbítero ou um pastor, por que eu ainda continuo com esses pensamentos? Né? Não, isso é impossível, não pode. Aí eu precisei entender. Eu precisei entender que Satanás, primeiro que Satanás ele é velho, irmãos. Satanás, ele não é burro, ele é inteligente, só que ele sabe a estratégia, ele sabe o que lutar contra você. Ele sabe o que ataca o seu coração, ele sabe o que desestabiliza a sua vida. Então ele vai lutar no foco. Bispo, e por que ele sabe? Porque a Bíblia vai falar que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Por que ele sabe? Porque ele já te acompanhou um período. Ele já te observou um período. Quando eu digo acompanhou, não que ele estava com você. Mas a Bíblia está dizendo que ele estava ao redor. Então ele te via. Ele via os seus pensamentos. Ele via, né, o seu comportamento. Ele percebia os seus desejos. Então ele sabe. Outra coisa. O diabo não só acompanha nós, né, ao nosso derredor, como ele também acompanha a nossa família. No curso de cura e libertação eu falo sobre espíritos familiares que vêm perseguindo uma geração. Aquilo que você está vivendo, né, talvez você nunca cometeu esse pecado, mas existe um sentimento perseguindo você. Vou dar um exemplo aqui para claro. Eu nunca cometi adultério, mas eu tenho um desejo no meu coração promíscuo de cometer adultério.
Mas por que existe isso? Porque talvez na raiz familiar sua, o seu pai ou o seu avô, né, ou seu tataravô, alguém da família praticou este pecado lá no passado e nunca se arrependeu. Então Satanás ele está vindo para enraizar, né, essa maldição familiar, esse comportamento geracional na sua vida, na sua história. E aí ele está forçando, ele está te mostrando algumas coisas, ele prepara às vezes situações para aguçar isso em você. Embora você nunca tenha caído, você nunca tenha, né, se permitido, mas ele vai fazer isso para aguçar em você. Porque no momento que você se entregar, aí você vai estar preso e amarrado no mesmo pecado, no mesmo ciclo de pecado que os seus familiares. Na minha família, não sei se alguns familiares já perceberam, mas na minha família tem muito caso de separação. Muitos. Quando eu pego a estrutura familiar, eu vejo que muitos tios, minha própria mãe, meus irmãos, né, viveram o sistema da quebra, do divórcio, da separação. E quando chega em mim, fala assim, bispo, o senhor nunca pensou em separar? Claro que já. Já tive crises no casamento e que já pensei sim, mas o que eu fiz? Eu sujeitei esse desejo a Deus. Eu sujeitei esse pensamento a Deus, porque a crise faz a gente pensar, às vezes, em romper o nosso relacionamento. Mas a crise é um ciclo, a crise é uma folha que vai passar. E nós enfrentamos, eu juntamente com a Tecília, enfrentamos essa crise no nosso casamento e a gente venceu e restaurou o nosso casamento, ponto final. Nós não precisamos separar para ter evidência de algo. Não, nós não precisamos. Então, mas nós tivemos uma crise e pensamos, afinal de contas, nós vamos completar agora 16 anos de casados. Né? Estamos caminhando para 16 anos, temos 15, então estamos caminhando para 16 anos de casado. Não, 15 anos de casado vamos fazer. Temos 14, vamos fazer 15. Eu acho que é isso. Então, nós estamos nos sujeitando a Deus. Nós estamos decidindo obedecer à palavra de Deus e não à nossa vontade. Né? Não à nossa vontade. Na crise, tanto eu quanto ela entendíamos que talvez não dava mais para a gente continuar. Mas o que a gente fez? A gente orou ao Senhor e nos submetemos à vontade de Deus. E Deus, a vontade dele é restaurar o nosso casamento, é restaurar a nossa família. E na minha oração eu disse, Satanás, você nunca terá a minha vida e você nunca terá o meu casamento. Nunca. Né? O comportamento geracional que atingiu a minha parentela, a minha família, não vai atingir a minha vida. Por quê? Porque eu quero acabar com esse ciclo aqui. Meus filhos não vão viver esse ciclo repetitivo. E claro, irmãos, que eles também vão ter que lutar pelos casamentos dele. Porque provavelmente Satanás vai tentar fazer isso. Ele vai tentar, só que eu tenho que conscientizar os meus filhos e falar que agora é de responsabilidade deles cuidar daquilo que eu preservei até hoje. Eu preservei, eu juntamente com a minha esposa. E claro que eu estou falando do casamento, mas pode ser qualquer um outro pecado, né? Pode ser um ciclo repetitivo de bebedice, né? O vício de bebida, né? Que está instalado na geração em que alguém precisa quebrar, né? O vício de prostituição, né? O vício de prostituição vai desencadear vários problemas, irmãos, na geração, né? O vício ou, né, o problema do aborto, escuta bem o que nós já vivemos, né? O aborto, eu não vivi isso na família, mas eu vi testemunhos de pessoas que eu aconselhei. O aborto, ele é a ação mais forte de esterilidade e castramento espiritual. Isso mesmo. Uma pessoa que cometeu aborto, né, ela vai viver um tempo de castração espiritual e ela vai viver também, acabei de falar a palavra, esqueci agora, a esterilidade. Eu conheci uma missionária de que ela que conta, ela que dava essa aula pra gente, missionária Zilar.
ela conta o testemunho da sua família. Ela era casada, tinha acho que 2 filhos. E aí, com o passar do tempo, o esposo morreu, o filho mais velho morreu e o filho mais novo morreu. Desculpa. O filho mais velho morreu e o filho mais novo ficou, mas nenhum dos filhos dela gerou descendência para ela. Ela não tinha netos. E quando ela se viu sem o marido e sem o primeiro filho, ela falou assim, opa, né? A minha geração vai acabar. A minha prole vai acabar. O que está acontecendo? E aí foram fazer os exames, o filho dela e a nora dela foi fazer exames para saber o porquê, né, que eles não engravidavam, se tinha algum problema genético, e o médico fez todos os exames e não achou nenhum problema, nem nele e nem nela. E eles tentavam engravidar e eles não conseguiam. E aí a missionária Zilar disse que começou a orar, um projeto de oração, perguntando para Deus, dizendo, Deus, o que é que está acontecendo? O porquê que a minha prole está acabando? Nos mostra em um belo dia de oração, depois de muitos dias de oração, um belo dia, o filho dela teve uma visão, e o filho dela viu as mãos sujas de lama, né? Muita lama nas mãos e nos pés. E aí ele começou a chorar em meio à visão, porque estava num período de oração, ele e a família. E ele começou a chorar e dizendo, mãe, eu estou vendo, minhas mãos estão sujas de lama, eu estou com lama até os joelhos. E ali eles começaram a orar, pedindo discernimento de Deus. O que é essa lama? E de repente o menino gritou e disse, não é lama, mãe, é sangue. Eu tenho sangue nas minhas mãos e sangue nos meus pés, né? E aí a missionária Zilar disse que começou a orar, por quê? Porque lama nas mãos significa pecado. Mas quando mudou a visão de lama para sangue, ela disse, não tem sangue nas mãos, ou seja, tem morte nas mãos da minha família. E ali ela começou a orar juntamente com o filho, e Deus a revelou de que a geração dela, né, a geração dos avós e tataravós, né, do filho dela, do pai deles, cometeu muito aborto. Eram homens promíscuos que se deitavam com as prostitutas, e quando as prostitutas engravidavam, eles obrigavam elas a tirar abortando. E o número de abortos era gigantesco. E aí, a missionária Zilar disse que ela começa a orar pedindo perdão a Deus pelos pecados, né, da sua geração, pelos pecados cometidos, né, pelos seus antepassados. Mas meu pastor, meu bispo, pode orar? Sim, irmãos. Sim, a Bíblia vai nos dizer isso. Quem vai nos dizer isso e vai nos demonstrar isso é a Bíblia que vai nos demonstrar isso. A Bíblia vai demonstrar Daniel orando pela sua geração. A Bíblia vai mostrar Neemias orando pela sua geração. A Bíblia vai nos mostrar Salomão orando pela sua geração, tanto passada como presente quanto futura. A Bíblia vai nos mostrar. Então nós devemos interceder sim. E apresentar diante de Deus para quê? Para que aquele pecado dos nossos antepassados não se tornem ativo no nosso tempo. Não se tornem ativo no nosso tempo. E aí, a missionária Zilar disse que oraram, fizeram um ato profético, cancelando, né, o pecado, se arrependendo, orando, se consagrando e jejuando. E aí, depois desta oração, foram, né, permaneceram vivendo a vida deles normal. Com poucos meses, a sua nora engravidou. Com poucos meses a nora engravidou. E aí eu te pergunto, se não existe, se não é nada, o porquê que agora, depois desse tempo de oração, as coisas funcionaram? Por que durante esse tempo todo de anos tentando filhos, não aconteceu, o filho não veio, e agora, depois desse tempo de oração de arrependimento, depois desse tempo de oração apresentando os pecados do nosso antepassado, né, funcionou? Porque é real.
Porque é verdade, existem ciclos familiares na nossa vida. E nós precisamos entender o que nós estamos vivenciando. Eu estou vivenciando um ciclo do meu pecado ou um ciclo de um pecado que está me aprisionando porque ele vem de uma raiz familiar. Esse desejo e esse comportamento não nasceu em mim, está em mim, mas veio já de uma raiz familiar. Então eu preciso quebrar isso na autoridade do nome de Jesus. Amém? Acredito que o nosso tempo já deu, para a gente não começar aqui a ouvir barulho de reforma. Quero agradecer você nesta manhã mais uma vez, tá bom? Eu sei que é só uma palhinha, né? Eu queria aqui apresentar todo o material para vocês, mas né, a gente demoraria um pouco mais de tempo, tá bom? Mas aqui também não é para você também se aprofundar. Você quer aprofundar? Quer? Você pode fazer o nosso curso de intercessão completinho. São 6 meses. É um ótimo curso, excelente curso. Você pode estar fazendo conosco, tá bom? Então aqui vai dar uma menção para você de pontos, apenas alguns pontos que nós tratamos. Você tratou tudo, meu bispo? Não. Olha só. Olha o que mais a gente tinha, né? Precisava falar. Então nós iríamos falar também sobre sinônimos do pecado, né? Qual o significado do pecado? O pecado em sua raiz hebraica, o pecado em sua raiz grega, né? O pecado e sua raiz latina, né? Pecado ou obediência, como sair do pecado, livres do pecado, o processo de libertação é o suficiente para um período de provas, como romper, né? E conclusão. Tá? Então nós tínhamos muitos, aí fora os textos, né? Textos para ler, justificação, né? Absolvição. Então a gente vai falar de vários pontos ainda, mas que não dá para a gente tratar tudo aqui. Aqui é apenas um ponto para aguçar você, para te levar a ler mais, a estudar mais, a se aprofundar mais. E qualquer dúvida que tiver, você pode estar procurando aí, né, ou deixando sua dúvida, sua pergunta no meu direct e eu vou estar te respondendo depois, tá bom? Mas eu quero agradecer a sua vida, agradecer esse tempo que você esteve comigo essa semana, não é verdade? E segunda-feira que vem nós estamos aqui, tá bom? Para darmos continuidade nesta live. E segunda vai vir uma palavra muito importante para a igreja, né? E para nós intercessores também, que é o tema falar em línguas, né? Falar em línguas é importante? Vamos descobrir na segunda-feira. Amém? Vamos orar? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Acredito que não, né? Então vamos dar continuidade, vamos orar. Tá bom? Eu acho que vocês são tímidos, né? Ninguém faz pergunta, ninguém fala, vocês são tímidos. Mas vamos lá, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer de acordo com a tua palavra. Como nós vamos nos aprofundar, Jesus? Como nós temos a necessidade de nos aprofundar. Por isso que a tua palavra diz em Joel que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras sagradas. A tua palavra também diz que conheceremos a verdade e a verdade vos libertará. Então somente através da verdade é que nós alcançamos, Pai, a nossa libertação. Então eu quero pedir em favor do seu povo que a tua luz, a tua palavra venha iluminar, venha radiar sobre eles e que eles possam viver, Pai, algo verdadeiro em tua presença e que aquilo que está roubando, aquilo que está prendendo nesse ciclo repetitivo, venha ser quebrado nesta manhã, no nome de Jesus, que os teus filhos venham viver num tempo de liberdade, tanto eles que estão aqui nesta manhã, quanto a todos que vão ouvir esta palavra, que vão ouvir este tempo de live, que eles possam, Senhor, viver um romper na tua presença e sair, encerrar os ciclos. É extremamente importante nós aprendemos a encerrar os nossos ciclos, Pai. Então ajuda os teus filhos. Dê todo o direcionamento para que eles encerram os ciclos de pecado de uma maneira muito saudável, Senhor. E que eles possam vencer e assim rompendo em fé na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você tenha um excelente final de semana na presença de Deus. Beijo no seu coração. Shalom em nome de Jesus.